bem-vindo aqui a mais uma aula da Casale.com. Na aula de hoje falaremos sobre módulos com ngModule. Então, o ngModule foi adicionado ao Angular, se não foi na versão 2, foi muito próximo a isso, e ela trouxe algumas diferenças na organização de um projeto Angular. Então, o objetivo dessa aula é abordar o ngModule do Angular 2, e ao término dessa aula você aprenderá o que é e como utilizar o ngModule em um projeto Angular 2. Então o conteúdo dessa aula será uma introdução, depois iremos ver aqui o ngModule, iremos ver o ngModule na prática com o template do Angular 2 com o Webpack aqui da Casale.com e por fim falaremos aí uma conclusão. Então, vamos começar aqui. Introdução. O Angular 2 introduziu recentemente o ngModule, que permite organizar a aplicação através de módulos. Com a modularização do sistema, temos as vantagens de isolarmos melhor nosso código-fonte, assim como deixá-lo mais fácil para manutenção e implementação de novos recursos. Então, o Angular ele era todo componentizado e esses componentes eles ficavam todos juntos ali, e isso gerava um pouco de desorganização no código, porque o código ele acabava ficando como um todo, você não conseguia isolar partes da aplicação. O único modo de isolamento era o código. Então, o Angular, ele introduziu essa questão de módulos, que permite agrupar componentes. Então, cada módulo ele vai ser um agrupamento de componentes. Com isso, nós conseguimos separar melhor a aplicação. Então, se por exemplo você tem componentes para gerenciar um cliente, então você tem um componente para listar clientes, um componente para cadastrar clientes, editar clientes, excluir clientes, visualizar clientes. Você tem uma porção de componentes e você, antes dos módulos, não conseguia fazer nada com isso. Você tinha que mantê-los daquele jeito. Agora, com a introdução dos módulos, você consegue separar, pegar todos esses componentes relacionados a clientes e criar um módulo específico para clientes. E as vantagens disso é que eu consigo importar módulos através de módulos, eu uso módulos como dependências de outro módulo, ou eu uso o módulo de forma independente. Então, você verá que ficará muito mais fácil, muito melhor a organização do seu código-fonte. Então, para visualizar aí na prática, nós vamos estar olhando o código lá do template de Angular 2 com Webpack aqui da Casale. Então, como que funciona esse ngModule? Ele é representado pela diretiva de mesmo nome e, através de algumas metadatas, ele instrui o Angular como compilar e executar o código da aplicação. Toda aplicação ela possui ao menos um módulo, que será o módulo padrão, que é o responsável por inicializar a aplicação. Então, esse módulo geralmente, assim como nós tínhamos um componente padrão, agora nós temos um componente padrão que fica associado a um módulo padrão. Então, através desse módulo padrão é que todo o nosso código inicia. Então, ele é basicamente assim, ele é uma classe, tá? Com a anotação ngModule, que ele pode ter imports, quer dizer, ele pode importar códigos de outros módulos, então você pode criar dependências de módulos. Ele tem esse declarations, que significa o quê? Ele é capaz, em declarations que ele agrupa os componentes, então ele é uma array e eu posso passar um, dois ou quantos módulos ou quantos componentes eu desejar que façam parte desse módulo. Esse bootstrap ele acaba sendo utilizado somente aqui porque ele indica que é o módulo padrão da aplicação, e eu poderia também ter um outro export que nós veremos a seguir, que permite importar um módulo e ao mesmo tempo já exportá-lo. Então assim ele já vai
criar uma dependência entre nós, veremos melhor como que funciona o export. E o módulo, então, ele passará a servir como base para inicializar a aplicação. Então, esse app module, agora ele vai ser usado aqui nesse Platform Browser Bootstrap Module, que anteriormente nós usávamos passando um component, agora nós passamos um módulo. Esse módulo é o módulo padrão, toda aplicação tem que conter esse módulo. E após esse módulo, nós começaremos a criar os nossos módulos para separarmos melhor nossa aplicação. Então aqui tem uma descrição conforme eu disse, o declarations, que é onde nós adicionamos os componentes que farão parte do módulo, e o imports, que permite importar um outro módulo como dependência. Nós veremos que nós temos um form module para módulos, temos um route módulo para gerenciar a navegação. Então agora o próprio Angular ele está estruturado com base nos módulos. Então, tópico 3 aqui, End Module e o template de Angular com Webpack. Então, se você acompanhou as aulas sobre o template, você viu que até ele tem um gerador de CRUD, né? Ele cria um CRUD lá, Create, Read, Update and Delete, para aplicação, e isso permite, e era necessário importar todos os componentes, porque ele não estava estruturado para suportar módulos. Então, nós tínhamos 4 componentes para listar, cadastrar, visualizar e editar, e tínhamos que tratar isso como 4 componentes separadamente. Agora não, agora ele até recebeu uma atualização, ele já está funcionando como padrão para utilizar módulos, e agora sempre que você cria um novo CRUD, ele já vai gerar um módulo para você. Então basta você pegar o módulo e importar na sua aplicação. O NG Module possui alguns recursos como lazy load de módulos, mas ele ainda não está funcionando muito bem com o Webpack, ele funciona mais com o Sysem.js. Acho que em breve conseguirei também implementar esse recurso no template, e vai ser muito legal porque dessa forma os módulos poderão ser carregados na medida em que eles são utilizados e não carregados todos de uma vez, o que vai melhorar a performance de carregamento da aplicação, ok? Então, se você não conhece, né, esse template, eu recomendo que você dê uma olhada. Se for começar uma aplicação nova, fortemente recomendo que você dê uma olhada. Basta clicar nesse link, você será levado até o repositório GitHub. Tem uma aula também explicando todos os passos para utilizar. Aqui nós também temos os passos. Ele é bastante completo, tá? Ele utiliza o Webpack, todas as configurações assim recomendadas pela própria equipe do Angular. Ele tem alguns scripts para gerar um arquivo já minificado, concatenado e otimizado para já ser colocado em produção. Então, se você está pensando em começar um projeto novo, eu recomendaria que você desse uma olhada nele. Então, agora nós iremos dar uma olhada no código e verificar como que os módulos são implementados e como que eles estão implementados no código fonte. Então, eu simplesmente fiz o download lá do repositório e eu tenho o último código fonte aqui, tá? Então, todo o nosso código da aplicação fica no diretório source. Aqui em app, ele tem o nosso módulo padrão, que vai receber todos os imports, as declarations. Então, essa declaração aqui, o meu módulo padrão, ele contém o app component e ele importa 3 módulos aqui. Um de navegação, o browser module que ele usa para inicializar a aplicação, e esse demo é a demonstração de todos os recursos que a aplicação possui, que também agora está estruturado em forma de módulo. Então esse módulo é o padrão, tá? Esse aqui você nunca vai precisar mexer nele. E aí
A aplicação agora, ela por padrão, ela já vem com dois módulos. Então, aqui em App nós temos esse Demo e Shared. Então, Demo, ele contém, se você abrir aqui no navegador, quando você inicia a aplicação, você tem aqui a opção de clicar em Demo e aqui você pode visualizar todas as formatações, porque ele já possui uma série de formatadores para CEP, ele possui máscaras, validadores, então paginação. Então ele tem essa demonstração para documentar e facilitar aí a execução e visualização dos recursos do template. E essa demonstração ela também está estruturada em forma de módulo. Então no código, ó, reparem que aqui no diretório demo eu tenho um arquivo novo que é o demo.module.ts. Como eu só tenho um componente, ele é uma página só, então esse meu módulo ele tem uma definição bem simples, que é o quê? Que é uma classe chamada demoDule, que tem como declaração o demo component e ele depende do shared module que nós vamos ver em instantes. Então, vocês reparem que basta utilizar essa anotação e a partir daqui eu já não preciso mais utilizar o componente. O componente ele faz parte desse módulo e ele só interessa para esse módulo. Tudo que está fora daqui são outros 500. Eu não preciso me preocupar em importar ou fazer nada de diferente. Tá? Então, esse Shared Model, o que ele contém? Ele contém todos os recursos extras do template. Então, vamos ver como que ele funciona aqui. Então, se você vou fechar esse arquivo, se eu olhar para esse diretório Shared, nós temos uma porção de arquivos aqui. Temos validadores, o utilitário, que é aquela modal, os pipes para formatação, alguns componentes, que é o componente de paginação, a diretiva para validar e formatar CPF, CNPJ. Então, todos esses utilitários também foram extraídos em um módulo, porque no fundo eles também são componentes. Então, em vez de eu ter que utilizar todos esses componentes independentes, eu criei um módulo aqui específico para eles. Então, olha como que fica simples a implementação. Ele também é uma classe, tá? Shared Module. E aí, eu primeiro importo, né, o padrão aqui, importo todos os recursos. No meu caso, tem um monte de filtro, validadores, diretivas, componentes. Aí, eu falo quais são as dependências desse meu módulo. No meu caso, eu uso esse commons, que são diretivas como ngFor, ngIf, que são utilizadas no template, e o forms module, porque esses componentes diretivos eles utilizam o formulário diretamente. Então, ele acaba tendo como dependência o forms module também. Aí, aqui em declarations eu coloco todas as minhas dependências. Então, todos os meus filtros, todas as minhas diretivas, componentes, todos esses arquivos fazem parte do meu módulo. E eu tenho uma outra definição aqui, que é o exports, que ele faz o quê? Ele simplesmente notifica quem está importando aquele módulo que os componentes que ele irá utilizar. Como esse shared ele não é um componente final, tá? No caso do demo, ninguém vai importar aquele demo, então ninguém precisa saber o que contém dentro deles. Mas esse shared ele é um módulo para ser compartilhado, para ser importado, né? Então ele é um módulo utilitário com uma porção de utilitários. Então nesse caso, como ele será importado e utilizado por outros módulos, eu devo usar esse export para dizer os recursos contidos dentro desse meu módulo. Então, como o meu demo ele vai fazer uso dos meus fios diretivas, eu preciso através desse export passar todas as definições para que o demo consiga utilizar todos esses recursos. E reparem que legal que esse Forms Module é um módulo que ele não faz diretamente parte do Shared Module, ele é uma dependência, mas você também pode exportar. Então,
quem importar esse shared module automaticamente já vai ter acesso a todas as diretivas como o ngFor, ngIf, assim como todos os recursos de formulário. Então, já estará tudo disponível. Então, esse export serve justamente para isso, para pegar e exportar as definições desse módulo. Agora, por fim, que eu quero mostrar para vocês é a criação do CRUD, como que vai funcionar a partir de agora. Então, eu vou fechar esse arquivo, eu vou abrir aqui meu terminal na raiz do projeto e eu digitarei o comando npm run CRUD. Então, reparem que ele vai exibir aqui, seja bem-vindo ao gerador de CRUD. Você vai digitar o nome do módulo, eu vou digitar aqui cliente, e reparem que ele copiou os arquivos, e ele já fala as instruções para habilitar esse módulo. Então, execute as operações abaixo para registrar o novo módulo. Então, eu preciso configurar as rotas para esse novo elemento, né, para esse novo CRUD, e também preciso configurar o módulo em si. Então, antes de eu fazer essa configuração, eu vou ver o código que ele gerou aqui para mim. Então, conforme nós estudamos na aula anterior, que falava do template do CRUD, se você não chegou a ver, eu recomendo você dar uma olhada naquela aula. Nós gerávamos esses mesmos arquivos, que eram os componentes para cadastro, para edição, listagem, os compartilhados, tem serviços. E agora ele tem essa adição aqui, ó, de um módulo também. Então, o que esse módulo faz? Ele vai importar os componentes, né? Então aqui a nossa tag ngModule. O que ele faz? Ele tem como dependência o shared module, tá? Porque ele também faz uso desses recursos do framework, do template. E ele também usa a rota, então ele importa o router module. E ele basicamente é composto dos 4 componentes: cadastrar, editar, listar e visualizar. Então, se você lembrar anteriormente, eu precisava registrar esses 4 componentes. Agora não, agora como eles foram agrupados em um módulo, basta eu configurar esse módulo e tudo funcionará. Então, vou voltar aqui no terminal e ler as instruções dele. Olha o que ele fala. Ele fala para eu acessar o app routing module ts e adicionar essas duas linhas aqui, ó. Eu vou até copiar essas linhas. Ele manda eu incluir as rotas do cliente, que é esse arquivo aqui, que fala qual é o URL. Então, clientes barra listar, clientes barra cadastrar, editar e visualizar, ok? Então, eu tenho que ir aqui em app routing module e incluir. Então, eu tenho que eu vou copiar aqui, peraí. Então, eu tenho que importar esse client routes, tá? Aqui tá faltando fechar isso, fechar aqui a aspa, ok? E aí aqui eu coloco vírgula e adiciono a minha rota. Então, nesse momento eu estou associando as minhas rotas às rotas da aplicação. Se eu voltar lá no terminal, ele fala que eu tenho que importar o módulo. Então, da mesma forma aqui, eu vou copiar essa linha do import e basta eu vir aqui em app module, importar o meu cliente módulo, que também tem que colocar uma aspas, e eu vou pegar aqui o nome do meu módulo e imports eu coloco ele aqui. Então, o que aconteceu? O meu módulo da aplicação, agora ele acessa o módulo do cliente, que automaticamente vai disponibilizar os 4 componentes de cadastrar, listar, editar e visualizar para a nossa aplicação. E aqui em rotas eu estou incluindo as rotas, que são as URLs de navegação. Então, se eu vier aqui agora, conforme fala no próprio terminal, e acessar, né, o localhost barra clientes, eu devo acessar essa aplicação. Então, vamos testar aqui. Eu estou com a minha aplicação funcionando, tá? E eu vou colocar aqui clientes. E reparem que o CRUD ele já foi exibido. Então, eu já posso adicionar novo cliente.
Ó, que legal. Eu posso visualizar, editar e a paginação também já vem habilitada e, inclusive, eu posso excluir. Então, reparem como ficou simples, né? Nós mantivemos aqui o mesmo gerador de CRUD, só que agora o nosso código acabou ficando mais organizado por causa do módulo. Então, somente para concluir aqui, como você pode perceber, o NG Module melhorou a organização dos projetos Angular 2 e seus recursos agora permitem a modularização e melhor organização e controle do código-fonte. Então, com isso, a ideia é que seu código fique cada vez melhor aí. Então, boa sorte, façam os testes aí. Nos vemos na próxima aula. Até lá!